som, mãe. Se alguém tentar te humilhar porque és crente e crê em Deus, não dê ouvidos. Diga apenas que a tormenta vai passar, porque Deus é contigo. Não se deixe ser levado pela voz do opressor. Ele só sabe acusar. Não se renda porque ele já perdeu. Agora é sua vez de humilhar. Não te lembres que ele foi até a Deus dizer que Jó blasfemaria contra o seu Senhor. Se o Senhor deixasse ele consumir todos os seus bens, Jó não aguentaria. Mas o homem que é fiel no seu propósito e teme a Deus não se corrompe, não, não, não. Mesmo em meio à tempestade, Jó se levantou das cinzas e adorou a Senhor. Jó lançou-se sobre a terra, adorou e falou para todo o inferno escutar. Eu saí do ventre da minha mãe e é do que voltarei para lá. Tudo que eu tinha era de Deus. Deus me deu e ele mesmo tomou. Cai por terra o inimigo de Deus, e louvado seja o nome do Senhor. Deixou que o inimigo roubasse o bem do seu ungido. Deixou que o inimigo matasse seus filhos queridos. Deixou ferir com chagas, porém Jó não deu ouvidos. E a sua mulher gritou bem alto: amaldiçoe esse Deus e morre. Como falas uma louca mulher, tu falaste agora contra Jeová. Aceitaste o bem de Deus com prazer, e o mal não queres tu aceitar. Tudo que eu tinha era de Deus. Deus me deu e ele mesmo tomou. Cai por terra o inimigo de Deus, e louvado seja o nome do Senhor. Do Senhor. Bendito é o Senhor. Pai Senhor, meus irmãos, vamos lá com a palavra de Deus. Graças a Deus que nos dá a oportunidade
de mais uma vez poder fazer menção das Sagradas Escrituras. Meus amados, como o próprio hino, que da qual a minha esposa acabou de louvar, ele narra a história de um homem por nome de Jó. E ao longo da história da palavra de Deus, meditando a respeito do nome de Jó, eu aprendi que eu posso dar dois significados a essa palavra Jó. Posso dar um significado por nome o perseguido, ou também chamar o nome de Jó de arrepender-se. A palavra de Deus no primeiro capítulo diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este era homem íntegro, reto e temente a Deus, que desviava-se do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. O seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era o maior do que todos do Oriente. Meus amados em Cristo Jesus, nós estamos diante de um dos relatos mais lindos narrados nas Sagradas Escrituras, que fala a respeito da vida deste homem por nome de Jó. A palavra de Deus nos ensina que o livro de Jó é o livro mais antigo composto nas Sagradas Escrituras. E ele então vem narrando a respeito da vida deste homem, que ele era um homem íntegro, reto e temente a Deus, que desviava-se do mal. Homem que tinha ali seus 7 filhos e 3 filhas, ou seja, no total de 10 filhos que este homem possuía. Os seus bens materiais ele excedia de uma forma tremenda, pelo que a palavra de Deus nos ensina que ele era o homem mais rico do Oriente em sua época. Porém, a palavra de Deus nos ensina que os seres humanos eles nascem com uma característica muito familiar. Essa característica se diz respeito à preocupação com o dia em que ele virá. E isso nós vamos encontrar inserido no texto do livro de Jó, no seu primeiro capítulo, no primeiro capítulo, no versículo 5, que diz assim: sucedia, pois, que decorrido o turno de 10 dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: talvez pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração, e assim fazia continuamente. Talvez. Amados em Cristo Jesus, existe alguns talvezes nas nossas vidas que façam com que nós tomamos algumas atitudes que, em sua maioria das vezes, elas são necessárias para que possamos entender o que está acontecendo com a nossa vida no dia de amanhã. A palavra de Deus diz que Jó, antes mesmo de saber o que os seus filhos fizeram em seus banquetes, eles os santificava. E Jó temia de sobremodo o que eles estavam fazendo, pelo que ele dizia: talvez eles pecaram contra Deus no seu coração. E por isso ele diz a palavra de Deus que ele fazia sacrifícios a seus filhos continuamente. Então a palavra de Deus nos ensina: em um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: donde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal.
Então respondendo Satanás ao Senhor disse, porventura teme Jó a Deus debalde, ou seja, inutilmente. O inimigo ele vai contradizer aquilo que Deus estava se referindo a este homem por nome de Jó. E ele vai dizer, talvez ele te teme inutilmente. Porventura não cercaste ele de bens e toda a sua casa e tudo quanto tem, a obra das suas mãos o Senhor não tem abençoado, todo o seu gado não tem aumentado na terra? Aí Deus vai dizer assim, mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está nas tuas mãos, somente contra ele não estenderás a tua mãos. E Satanás saiu da presença do Senhor. Amado, nós estamos aqui nos referindo a um texto, no primeiro capítulo do livro de Jó, que vai trazer uma introdução a respeito de toda a sua vida. Vai contar da sua integridade, da sua retidão, de tudo que ele era perante Deus. Só que o inimigo, naquela época, ele tinha um livre acesso até a Deus. Hoje nós estamos vivendo um tempo da graça, ele não tem mais esse acesso até o trono de Deus. Mas naquela época ele veio até a Deus e Deus pergunta, de onde é que tu vens? Aí ele vai dizer, eu venho da terra e de rodear pela terra. Deus, conhecendo a integridade deste homem, ele vai dizer assim, você por acaso tem observado a Jó? Você tem olhado, ele tem visto como esse homem tenha agido na sua vida diante da sociedade? Aí o inimigo muito sagaz, ele vai dizer assim, sim, eu tenho observado. Porém, ele teme você inutilmente, porque você o cerca de bens. Tudo que ele tem são obra das suas mãos. Riqueza, bens materiais, família. Então Deus ele vai dizer para o inimigo, vai, toca tudo quanto Jó tem. Somente na vida dele você não vai tocar. Então a Bíblia diz que ele vai tocar então na vida de Jó. Ele vai roubar os seus bens materiais. Ele vai tocar nos filhos de Jó. E por último, ele vai tocar na saúde de Jó. Tocando na saúde de Jó, diz a palavra de Deus que 3 de seus amigos vieram se condoer com ele. Bildade, Zofar e Elifaz. Pelo que vendo ele da maneira com que o mesmo se encontrava, eles ficam 7 dias pasmo, a observar e ver a maneira com que um homem mais rico do Oriente havia se tornado. A Bíblia nos diz que Deus então deixa que o inimigo toca-lhe a saúde, e Jó ele é acometido de umas úlceras malignas do alto da cabeça às plantas dos pés, pelo que ele vai pegar pedaços de caco de telha para coçar aquelas úlceras que estavam no seu corpo. E diz as palavras de Deus então que Deus ele fica em silêncio. E Jó então ele começa a questionar a Deus o motivo pela qual ele estava se passando por aquele momento. E na nossa vida não é diferente. Existem momentos que nós passamos diante de Deus que nós não entendemos o momento presente. Mas Deus ele sempre nos explica no futuro o porquê daquilo que sobreveio sobre as nossas vidas. A palavra de Deus ensina então que um dia Deus ele vai responder a Jó. Dentre um redemoinho, Deus vai falar para Jó, Jó, cinge-te, põe-te em pé, que eu falarei contigo. A primeira pergunta que Deus vai fazer para Jó é a seguinte, aonde estava tu quando eu formei a terra? A primeira pergunta que Deus ele quer dizer para você é esta. Aonde estava tu quando Deus criou todas as coisas? Nós sabemos que viemos do ventre materno. Nós viemos de uma relação do nosso pai e de nossa mãe. E Deus nos deu aí a oportunidade de soprar em nossas narinas o fôlego de vida, a junção de
fôlego de vida e o nosso corpo físico, então nós nos tornamos alma vivente. Com essa junção, então, nós passamos a termos a percepção daquilo que está ao nosso redor. Mas nós só conseguimos ver aquilo que é físico. Aquilo que é espiritual, nós temos que orar a Deus para que Deus abra os nossos olhos para que possamos entender o que é espiritual. Jó, no momento em que ele estava passando por aquele momento, ele estava vendo simplesmente como um homem simples e natural aquilo que estava se sucedendo com a sua vida, perdendo bens, riquezas, perdendo seus 10 filhos, perdendo a sua saúde, ao ponto da sua esposa dizer para ele: Jó, você ainda retente a tua sinceridade a Deus? Será que já não chegou o momento de você amaldiçoar a Deus e morrer? E Jó, ele vai responder para sua mulher: como uma louca falas tu, mulher. Nós não recebemos o bem de Deus e também não poderemos receber o mal agora? Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu sei que é difícil. Quando nós estamos passando nos momentos de dificuldade, dizer essas palavras, quando nós estamos enfrentando as dificuldades advindas do dia a dia. Eu quero te dizer para você que nem todo deserto que você passa é o inimigo de sua alma que lhe conduz, como também nem todos os lugares altos que você irá alcançar será Deus que irá te levar. A palavra de Deus nos ensina que quando Jesus ele é levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo inimigo, quem o levou foi o Espírito Santo. Ou seja, existem desertos na minha e na sua vida que quem nos conduz é o próprio Deus. Porque no deserto nós estaremos ali sozinhos e estaremos na totalmente dependência de Deus. E estando na dependência de Deus, nós sabemos que tudo que pode ser de suprimento virá tão somente do céu. Ao passo de que o inimigo ele vai pegar o próprio Jesus e vai conduzir lá no pináculo do templo, nas alturas, e vai dizer para ele: olha, o reino deste mundo é me dado. Mas se tu somente se curvar e adorar a mim, eu darei a você. Aí Jesus ele vai dizer para Satanás: vai-te, Satanás, porque está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a ele prestarás culto. Existem pessoas que, infelizmente, já se dobraram diante dos profetas, diante dos pastores, diante daqueles que alcançaram algum benefício diante de Deus. E infelizmente nós estamos vivendo essa realidade de pessoas prostradas. Elas não estão prostradas porque elas estão aí muitas vezes no auge. Você encontra pessoas dentro da igreja. Você encontra pessoas até fazendo coisas que para os seus olhos físicos parece que estão fazendo para Deus. Mas não. São pessoas que infelizmente já se prostraram diante das riquezas deste mundo. Então, como eu já vos disse, nem todo deserto é o inimigo que te conduz, mas é o Espírito Santo que pode estar te levando. Como também nem todo lugar alto foi Deus que te levou. Pode ser que o inimigo de tua alma possa estar te levando a lugares altos para tentar seduzir a tua alma, fazer com que você se esmoreça no meio da sua caminhada. E infelizmente nós conhecemos inúmeros tipos de pessoas que ao decorrer da sua caminhada até conseguiram aí ser elevados a algum tipo de grau diante de Deus, como nós chamamos aí, foram elevados aos seus ministérios, foram elevados aí a cooperador, diácono, presbítero, evangelista e por sua vez pastores. Mas nem todos aqueles que foram levantados
significa que foram levantados por Deus. Por que é que eu estou vos falando a respeito disso? Porque existem pessoas que na época que Jesus estava sendo crucificado, ali existiam pessoas que foram levantadas por Deus. Mas no ato em que eles deveriam de condenar a Barrabás, eles diziam: solte Barrabás e crucifica Jesus. Amados, a história é muito linda. A palavra de Deus ela é muito grandiosa. E se nós meditarmos nela, encontraremos saída para todos os momentos advindos na nossa vida. A Bíblia então diz que Jó, ele está diante de Deus. E Deus ele vai dizer para ele: aonde estava tu quando eu formei a terra? Esta foi a pergunta de Deus a Jó. Aonde estava você quando Deus ele criou os céus e a terra? Existem pessoas que, em sua maioria das vezes, ao se deparar com as dificuldades, ela, em sua maioria das vezes, a primeira coisa que ela quer é abandonar a igreja. Ela quer abandonar o recinto. Ela quer abandonar o aprisco de Deus. Sendo de que ali é o lugar onde você não irá encontrar pessoas perfeitas. Você vai encontrar pessoas com o mesmo tipo e grau de dificuldade que você enfrenta, mas estando ali, você estará debaixo de uma proteção. E essa proteção, em sua maioria das vezes, ela não é visível aos olhos humanos, mas ela existe espiritualmente falando. Por isso que a palavra de Deus diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e o livram. Ao passo que o diabo ele anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a sua vida para tragar. Existem pessoas aí que conhecem a história. Uma vez eu contei um testemunho. Pastor Júlio está aí, a igreja onde eu congregava, na cidade de Olímpio, Noronha, ele sabe disso. Eu estava cortando o cabelo na cidade de Lambari uma certa vez, e um jovem, ele estava fazendo o pezinho do meu cabelo com uma navalha. E ele perguntando para mim, eu vi que a pergunta dele era uma pergunta meio capciosa, uma pergunta meio integrante. Ele vai perguntar: ô irmão, existe de fato o mundo espiritual? Você poderia nos explicar, poderia me explicar um pouquinho a respeito de como é este mundo espiritual que vocês tanto falam? Eu peguei, vou te explicar de uma forma bem simples. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e ele os livra. E eu diz assim: os anjos do Senhor estão aqui. Só que também a palavra de Deus diz que o diabo ele anda ao derredor, já não está ao redor, mas ao derredor, buscando a quem ele pode tragar. E ele está aqui. Na hora que eu falei que ele estava aqui, o diabo manifestou nele com a navalha no meu pescoço. E como eu estava de frente de um espelho, eu pude olhar e ver a feição dele. Ele deu um grito muito alto, só estava ele, a esposa dele e eu dentro deste salão, onde estava fazendo o corte do meu cabelo. Ele mesmo pode testificar disso, porque ele sabe, ele lembra disso. Depois a esposa também, hoje em dia ele é uma pessoa separada dessa esposa dele. E por sua vez eu levantei, coloquei a mão na sua cabeça, orei com imposição de mão. Deus, por sua misericórdia, o libertou. E depois veio uma grande luta interior. Por quê? Porque eu deveria sentar para ele dar continuidade no corte do meu cabelo. Como que você acaba de orar para uma pessoa que se manifestou um espírito demoníaco nele? Você entregar uma navalha na mão dele, você tem que ter muita fé. Mas eu estava ligado em espírito diante de Deus, orando e clamando a Deus. E Deus ele ouviu a minha oração. Eu entreguei, ele terminou de fazer tudo, fiz o apelo para ele, ele aceitou a Jesus. Convidei-o, chamei para que ele pudesse estar buscando alguma igreja, para que ele pudesse dar continuidade na sua vida. Mas nós sabemos que ele não o quis. E infelizmente ele teve uma vida aí que só por misericórdia de Deus. E nem sei como ele está hoje. Mas naquela época até houve separação entre ele e a sua esposa.
mas avisado foi. O inimigo já estava ali tentando contra a vida dele e ele não estava entendendo. Assim diz a palavra de Deus que no momento em que o inimigo apresentou lá no trono diante de Deus, Deus ele vai testificar da vida de Jó. Agora eu quero lhe fazer uma pergunta. Nos dias em que nós estamos vivendo, será que Deus ele pode testificar da nossa vida? Eu sei que hoje o inimigo ele não tem mais livre acesso ao trono de Deus. Porque diz Paulo, se eu não me engano, aos Colossenses ou aos Filipenses, no capítulo 2, alguns versículos para baixo, diz assim, pelo que ele o despojou, Jesus despojou os principados e os potestades e o expôs publicamente. Então a autoridade que ele tinha, o domínio, aquela liberdade que ele tinha de ir até o trono de Deus para nos acusar, ele não tem mais. Porém, ele tem os seus agentes, que é uma terça da parte dos anjos que caíram juntamente com eles, que se tornaram demônios, eles estão aí infiltrados no meio, tentando de qualquer uma maneira saber o que se passa na sua vida, saber o que se passa na vida de A, de B e de C, para usar como argumento, para tentar fazer com que você pare na sua caminhada. Eu quero te dizer que na caminhada cristã, nós temos os altos e baixos. E nós temos que termos a certeza de que Deus está sempre conosco. Porque nos momentos advindos das dificuldades, você, em sua maioria das vezes, vai estar só. Aconteceu isso na vida de Jó. Jó, ele tinha amigo, Elifaz, Eliabe. A Bíblia diz que tanto Bildade, Zofar e Elifaz, esses três amigos de Jó, vendo a condição que ele estava, por 7 dias não falaram nada. Eles apenas estavam observando a forma com que ele estava e não sabendo como adentrar, eles começam então a acusar a Jó, achando que Jó haveria cometido algum tipo de pecado, algum tipo de dano, algum tipo de dolo contra o Deus de Israel. Mas não. Foi o momento que Deus tirou para provar a vida de Jó. Então, meus amados em Cristo, nem todos os momentos de dificuldade que você enfrenta significa que é o diabo. É o próprio Deus te levando por caminhos que você talvez não quisesse estar nele, mas é Deus conduzindo você para que você possa tirar deste caminho algum tipo de proveito para a sua vida espiritual. Deus, a primeira coisa que ele vai dizer para Jó é de cinge-te, levanta-te, porque eu vou te fazer uma pergunta. Então a Bíblia diz então que Deus perguntando para ele vai responder a Jó. E respondendo a Jó, Jó então ele vai entender que de fato ele estava falando coisas que ele não entendia, mas agora os olhos dele de fato estavam vendo Deus. Amados em Cristo Jesus, lá no finalzinho da história de Jó, ele poderia até ter a inimizade com esses amigos, que de alguma maneira tentaram prejudicar a vida de Jó. Eu sei que existem pessoas que eles tentam prejudicar o meu, o seu, o nosso ministério. Existem ministérios que estão parados, pessoas que não foram elevados aí a algum tipo de grau até hoje por causa de alguns tipos de pessoas. Mas eu quero te dizer de que Deus ele vira o cativeiro nosso quando nós oramos pelos nossos amigos. Amigos esses que em algum momento pode ser que eles nos desamparem. E no momento em que eles nos desamparar diante de Deus, não significa que nós devemos virar as costas. Não significa que nós devemos apontar o dedo.
Não significa que deveremos criticá-los pelas ações que eles estão cometendo. Por quê? Porque quando nós fazemos o bem sem olhar a quem, um dia a vitória vem para nós em dobro. A Bíblia então vai nos dizer expressadamente, dizendo assim, que Deus ele vai virar o cativeiro de Jó quando ele ora pelos seus amigos. No momento em que você orar, no momento em que você começar a clamar pelos seus amigos, Deus vai virar a sua história. E lembre-se sempre, ainda que você pense que aqueles que estavam ao seu redor, que hoje já não se encontram mais, aqueles que estavam ombreados com você, que diziam que iria fazer a obra com você, que iria te ajudar a levar a cruz, que é pesada, e que por um dado momento lhe abandonou no meio do caminho, não leve essas pessoas a mal, mas simplesmente conduze-os a Deus em oração. Porque Deus sabe de tudo, amados. Como eu já vos disse, nem todo deserto é o inimigo que te conduz, como nem todo pináculo é Deus que te levanta. Lembre-se disso, que a qualquer momento Deus pode, no abrir e piscar de olho, mudar a situação em que você se encontra. E eu acredito num Deus que vira cativeiro. Eu acredito no Deus que muda as circunstâncias mais adversas das nossas vidas. A Bíblia diz um dia que os que foram levados cativos para a Babilônia, de tanto sofrimento que eles passaram, que eles penduraram as suas harpas nos salgueiros. E os adversários diziam para ele, cante-nos uma canção de Sião. E eles diziam assim, como cantar a canção de Sião em terra estranha? É isso que Deus quer que você faça. Que você pegue novamente, lá do salgueiro, as harpas, os talentos, o dom que Deus te deu, e volte novamente a usá-los na presença de Deus. Porque serão esses instrumentos que Deus te deu, será entre as vozes que você vai ouvir dizendo como cantar, cante-nos uma canção de Sião. E você talvez vai indagar dizendo, como que eu vou cantar uma canção de Sião em terra estranha? Como vou adorar a Deus no momento em que eu estou passando, nessa dificuldade adversa que eu me encontro? Eu quero te dizer para você que são nesses momentos de adversidades que nós mais nos deparamos com Deus. São nos momentos mais dificultosos que nós vemos Deus. Eu tenho a plena certeza, se você estiver aí, andando com uma bicicleta, uma motocicleta, uma moto, um veículo, se por um dado momento você, por um descuido, haver uma colisão, e se você estiver bem, a primeira pessoa que você vai lembrar é de Deus. Deus ele não é feito para ser lembrado tão somente nos momentos de dificuldades. Nós temos que lembrar de Deus em todo momento da nossa vida. Nos momentos altos e nos momentos baixos. Saiba você que nos momentos de dificuldades não significa você que você está só. Não pense você nisso. São nesses momentos em que Deus em maiores vezes ele vai aparecer para lhe dar a situação, para reverter a situação da sua vida. Lembro-me de uma passagem bíblica em que os discípulos eles estavam
no meio de uma tempestade. Os discípulos, eles eram de costume encontrar tempestades no meio do mar. Haja visto que eles tinham o seu ofício de pescadores, alguns que estavam ali. E de mar bravio, eles já conheciam e tiravam de letra. Só que nesse dia, o mar se embraveceu de uma forma tão terrível que até aqueles mais experientes ficaram atordoados, ficaram com medo, ficaram atônicos, dizendo que o barco que eles estavam iria afundar. Mas só que eles se lembraram que Jesus estava dormindo na polpa do barco. E lembrando-se de que Jesus estava na polpa do barco, eles foram ter com Jesus dizendo: Mestre, não se te dá de que nós estamos perecendo? Olha, a tempestade que veio, o barco ele vai rachar no meio, ele vai a pique, vai afundar. Jesus ele levantou no meio dos discípulos mais experientes. Por que eu estou vos falando a respeito da experiência? É porque você, por mais experiente que você seja na casa de Deus, sempre haverá algum momento em que você vai dizer que você não aguenta mais. Que você vai dizer que este momento você não vai conseguir ultrapassar. Você vai chegar a pensar e dizer assim: este momento que eu estou passando, ele é intransponível, não tem como. Chega, vou pendurar minha chuteira, acabou o meu ministério. É nesses momentos que Deus te surpreende. Jesus então ele vai se levantar, como o vento e o mar sabe que ele é Deus. Ele vai dizer simplesmente assim: vento e mar, acalma-te. E na mesma hora se fez bonança. Ao passo dos discípulos mais instruídos em navegação, dizer uns aos outros assim: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Para você que está ouvindo essa mensagem, eu quero te dizer que esse é Jesus de Nazaré. Aquele que andou sobre o mar. Mas por que é que Jesus ele vai acalmar essa tempestade? Por que é que essa tempestade ela foi tão assombrosa para os discípulos? É porque para onde eles estavam indo, eles haveriam de encontrar uma das maiores dificuldades que os discípulos não estavam preparados para encontrar. Então essas dificuldades que sobreveem sobre sua vida, que você pensa que não vai ultrapassar, é que se você for sozinho do outro lado, você não irá conseguir vencer o que está para sobrevir ainda. Se você pensa que o mar já era para te parar, não. Ele era para te dar uma pausa na sua vida, para você entender que depois dessa dificuldade, se você não estiver preparado ou com alguém mais preparado que você irá padecer. A Bíblia diz então que eles continuam navegando. E quando eles estão navegando, então eles vão se dar em um lugar denominado como província de Gadara. Gadara era uma cidade aonde naquela época os judeus ortodoxos, aqueles judeus mais exemplares, eles não ousavam ir
até Gadara. Porque Gadara era o centro em que havia muita promiscuidade. Havia muitas coisas erradas ali. Porque se você ler na lei, você vai entender que para um judeu, mexer com um tipo de animal que era os porcos, era tido como uma tarefa imunda. Era um ofício imundo. Por isso que os judeus eles não comem a carne do porco, porque eles têm o seu racho fendido. Está isso escrito na lei levítica dada por Moisés aos judeus. E todo judeu ortodoxo, sabendo que em Gadara havia o ofício de criar-se esse tipo de animal, e por outras promiscuidades que havia lá, eles não iam até lá. Mas quando um intelectual, todo de gravatinha, que já tem o seu renome aí, já marcado diante das agendas do dia a dia, não vai, Jesus ele vai usar de alguém para ir. E quando Jesus vai usar de alguém para ir, ele vai usar o quê? Vai usar de pessoas que tinham aí, que eram cobrador de impostos, pessoas aí que eram pescadores, pessoas que tinham ofícios mais menosprezados daquela época para ir. Então a palavra de Deus nos ensina de que quando eles entram dentro dessa província de Gadara, a palavra de Deus nos ensina que Jesus ele não vai se deparar com os porcos de imediato, mas com um homem que por inúmeras vezes a sociedade, e isso acontece na sociedade de um modo comum, observe como há um contraste na vida deste homem, como que acontece na sociedade nos dias de hoje. Havia um homem que por inúmeras vezes eles prendiam ele com grilhões e cadeias. E ele rompia aquilo, ele ia até o cemitério e dormia aonde eles colocavam os cadáveres. Este homem, por inúmeras vezes, ele andava pela cidade gritando. Pelo que os habitantes de Gadara já haviam se acostumado com aquela rotina. Então aquele homem, para aquelas pessoas, se tornou uma pessoa habitual. Eles já não se preocupavam com a vida dele. Por quê? Porque aquilo já era natural. É isso que acontece em algumas vezes na minha e na sua vida. Nós temos aí uma igreja onde nós congregamos e nós sempre estamos vendo Pedro, Tiago e João, o Zezinho, as Marias da vida passando com a sua vida, fazendo aquele ciclo diário, e nós nos acostumamos com aquilo e aquilo já nos chama mais a atenção nossa. Porque nós somos como os habitantes de Gadara. Mas só que quando aquele homem que estava possuído por uma legião de demônios, ela é comparada como a legião de soldados romanos. Há quem diga que uma legião ela é composta por mais de 1000 soldados. E sendo composta por mais de 1000 soldados, ou seja, dentro de um homem havia uma legião de demônios, com mais de 1000 demônios atormentando a vida daquele homem. Como já vos disse, grilhões, cadeias, não conseguia prendê-lo. Vivia gritando pela cidade afora e virou costumeiro. As pessoas deixavam
É como se fosse nos dias de hoje, as pessoas que aí, ó, nós estamos dentro da igreja, elas bebem, já tem já aí prática da bebida, ela passa na rua da igreja e grita, virou costume. Mas por detrás dessas pessoas existe um mundo espiritual que nós entendemos muito bem. Eu estou falando aqui com algumas pessoas que entendem do mundo espiritual, outras, no entanto, não. Mas para aqueles que entendem, sabem que por detrás disso aí existem entidades demoníacas que estão atormentando a vida dessa pessoa. E só quem pode os libertar é o homem que acalma o mar. Só quem pode libertar essas pessoas é aquele que disse: vento e mar, acalma-te. Mas, irmão Rodrigo, Jesus, eu não estou vendo mais Jesus. Jesus, ele morreu há mais de 2000 anos atrás. Sim. Mas antes de ir embora, ele disse para nós, como igreja: eis que eu vos dou poder para pisardes em serpentes e em escorpiões e em toda sorte do mal que não nos faria dano algum. Ele disse que ele iria, mas a autoridade ele deixou para a igreja. E quem é a igreja? A igreja é o templo onde está escrito Assembleia de Deus, Ministério, blá, 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 blá. Não. O templo é eu e você. A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito de Deus e que Ele habita em nós e que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis quando nós nem mesmo sabemos o que dizer. Sabe naqueles momentos quando nós não sabemos nem como convém orar? Ele está lá no trono de Deus intercedendo por nós. É o Espírito Santo de Deus. Mas, irmão Rodrigo, todos nós temos o Espírito Santo de Deus. Quando você entrega a vida para Jesus, ele entra na sua vida e começa a modificar. Por que é que nós, em sua maioria das vezes, não estamos aí nos botecos da vida bebendo, nos prostituindo, fazendo coisas? Não que somos totalmente santos, não somos. Somos propícios a errar, e isso continuamente. Mas hoje, nós não estamos no tempo da lei, que era necessário um sacerdote ir oferecer sacrifícios para nós, para que o nosso pecado pudesse ser coberto. Hoje os nossos pecados são totalmente perdoados quando nós estamos diante de Deus. Quando nós confessamos e deixamos diante de Deus, Ele nos perdoa. Tanto que nos perdoa que aquele homem que estava possesso por uma legião de demônios, de longe, ele já sabia que era Jesus. Porque os demônios, eles sabem quem é de Jesus e aquele que não é de Jesus. Ah, irmão Rodrigo, como é que eles sabem? Eles são oniscientes? Não, eles não são oniscientes. Eles são onipresentes? Também não. Onipotentes? Também não. Mas eles são bem organizados. E eles conhecem muito bem da vida das pessoas. Então diz a palavra de Deus que aquele homem ele vai correndo até onde estava Jesus e se prostra. E quando ele se prostra diante de Jesus, ele disse assim: o que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Pelo que Jesus, já sabendo o que estava acontecendo ali, que não era simplesmente um homem falando com ele, mas sim que por dentro dele havia uma legião de demônios, Jesus ele vai repreender aqueles demônios. E rogando-lhe que deixasse que os demônios entrassem nos porcos, Jesus lhe permite. E quando então aquele homem ele passa então a obter a libertação,
dos demônios que estavam sobre ele, automaticamente aqueles espíritos entram dentro dos porcos e se precipitam dentro do mar. Pelo que os moradores de Gadara, que tinham o ofício de criar porcos, quisesse que Jesus saísse daquele lugar, daquela província rapidamente. Os discípulos, então, pela primeira vez da história, eles tiveram aí a percepção, eles puderam ver como é que se trata, como é que se realiza, como é que eles deveriam fazer, agir de algum tempo dali por diante. Porque Jesus estava formando discípulos. E como Jesus estava formando os discípulos, Jesus levou eles para dar uma voltinha no mar. Então, quando eles estavam dando aquela voltinha no mar, como eu já vos disse, os mais leigos, os que estavam já mais comprometidos com o ofício de pescador, que já viram ondas braviam, o mar mais bravio que você possa imaginar, ficaram perplexos, ficaram com medo. Por que é que isso se sucedeu, amados em Cristo? Porque do outro lado do mar existia uma alma que precisava ser liberta. Mas, irmão Rodrigo, uma alma? Que valor que tem uma alma? Uma alma, irmãos, vale mais do que este mundo inteiro para Deus. Uma alma, ela é preciosíssima. E diz a palavra de Deus que quem ganha alma, sábio é. Talvez você que esteja me escutando aí, você não seja aí um ganhador de almas. Você ainda não ganhou nenhum tipo de alma, mas eu quero te dizer, seja sábio como Noé. Noé, ele pregou por 120 anos, dizendo: Deus vai mandar o dilúvio. E pasmem, fiquem perplexos vocês ao ouvirem isso. Já tem mais de 2000 anos de que a igreja, desde a igreja primitiva até a igreja dos nossos dias odiernos, ela está dizendo: Jesus vai voltar. E como foi nos dias de Noé, assim será também nos dias da vinda do Filho do Homem. Porque nos dias de Noé as pessoas comiam, bebiam, casavam-se e davam-se casamento. Até que veio o dilúvio e levou a todos, menos a família de Noé. Talvez você não seja aí um ganhador de alma, daqueles que fazem apelo e dezenas, centenas, milhares se rendem aos pés de Jesus. Mas seja sábio como esse homem por nome de Noé. Tente, de alguma maneira, pregar a palavra para o seu filho, para a sua esposa, para o seu marido. E tente o colocar dentro da arca. A arca hoje tipifica a igreja. Preste atenção nisso que eu vou te dizer. Na arca não entrou todo tipo de animal. Entrou cobra, entrou escorpião, entrou vaca, entrou bode, entrou as ovelhas. Entrou um casal de todo tipo de animal. Você pensa que o convívio dentro da arca foi as 1000 maravilhas? Foi não. A família de Noé, teve que trabalhar bastante para alimentar aqueles que estavam dentro da arca, para fazer o ciclo de tirar os dejetos deles que estavam dentro da arca, até que o dia
as águas minguaram e todos saíram da arca para um novo renascimento. Coloque a sua família dentro da arca. Coloque dentro da igreja. Mas saiba você que ali dentro da igreja sempre haverá momentos em que você irá encontrar dificuldades. Ali sempre haverá trabalho para você realizar dentro da igreja. E pasmem, como eu já vos disse, ali haverá momentos em que você vai ter que separar. Imagine você aí, briga de animais que existia dentro da arca. Existia. Mas Noé, ele soube lidar com a situação. Então a Bíblia nos ensina, meus amados em Cristo, que depois daquele homem ser liberto daquela legião de demônios, ele vai dizer para Jesus: deixe-me ir ter com vocês. Jesus, ele foi no meio do mar, entrou na província de Gadara, agora ele está saindo da província de Gadara. Mas Jesus, ele vai dizer para ele, vai proibi-lo de ir com ele, mas vai dizer para ele: vai e dize-lhe aos seus as infinitas misericórdias que Deus teve com a sua vida. E saiba de uma coisa, aquele homem, ele tornou-se um missionário ali. A palavra de Deus vai ensinar que ele pregou em Decápolis. O que é Decápolis? Decápolis eram 10 cidades que estavam ao redor de Gadara. Você acha que ele, depois de alcançar a libertação diante de Jesus, ele voltou para sua casa? Ele voltou a ser o que ele era, a dormir dentro dos sepulcros, alimentar de cadáveres? Não. Ele tornou um porta-voz de Cristo. Por isso que a palavra de Deus diz: eis que eu vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões e toda a sorte do mal, que não nos faria dano algum. E tem outra passagem que diz assim: eis que eu vos dou poder. Esse poder que é dado é para que nós venhamos ser testemunha. Diz assim: recebereis o poder que há de vir sobre vós e ser-me-eis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como Judéia, Samaria e confins da terra. Quando nós recebemos o dunamis de Cristo dentro da igreja, que é o poder máximo de Deus, em que algumas pessoas ficam até atômicas em ver o poder de Deus, as pessoas não conseguem ficarem quietas, começam a magnificar a Deus em outras línguas, falam de fato em mistério com Deus e Deus os ouve, diz Paulo aos Coríntios. A palavra de Deus diz que quando eles recebem dunamis, eles então, cheios de Deus, eles saem para pregar a palavra de Deus. Eu quero nesta noite, princípio de noite, acreditar que através dessa palavra, tanto eu como você, que já recebemos aí o dunamis de Cristo, o poder de Deus, para sermos aí, de fato, aquele que tem, que é o portador da autoridade de Deus, porque você é uma autoridade de Deus. Todos nós que estamos aí debaixo de um jugo, nós somos debaixo de um jugo de alguma autoridade eclesiástica. Nosso pastor, nosso presbítero, nosso evangelista. Mas acima de tudo existe uma autoridade espiritual que é Cristo. E essa autoridade espiritual, ela já te deu poder. E não manche o poder que ele te deu de testemunha, sendo um tipo de testemunha que contradiz as Sagradas Escrituras.
Porque quão horrível será o dia da sua partida. Ou melhor dizendo, o dia do teu encontro com Deus. Por quê? Porque um dia todos irão dormir. Todos irão partir. Mas haverá um dia da ressurreição. Esse dia da ressurreição é que alguns ouvirão de Cristo. E alguns irão dizer para Cristo, mas no teu nome eu expulsei demônios, no teu nome eu curei. Aí Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Então, amados em Cristo, dunamis de Deus é para sermos testemunha. Sabe por quê? Aprenda isso. O maior milagre que eu sei, depois da salvação, é claro, é a cura de alguma enfermidade, é o dom de maravilha. Mas até o dom de maravilha, em que o irmão ele abre a cabeça de uma pessoa, tira o câncer dali, ele esfrega e de repente o buraco é tampado, ele é curado do câncer, tem tempo determinado para acabar. Sabia disso? Infelizmente é uma realidade que muitos desconhecem. Até os dons que são irrevogáveis, dados a nós sem arrependimentos, que é feito para nós usarmos em prol da obra de Deus, ao realizarmos os dons, eles não são permanentes. Por quê? Porque um dia aquele que foi curado do tumor, ele vai morrer. Ele pode ser curado aí, hoje dentro da igreja, mas pode ser que daqui a alguns anos ele morra. Não significa que a cura daquele momento significa que você esteja com essa cura fazendo com que ela venha lhe garantir a vida eterna. Não. A vida eterna só é através de Jesus. Jesus ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele diz assim, tenho-vos dito isso para que em mim tenha paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Jesus ele diz na palavra de Deus, eu sou a porta. Aquele que entrar por mim entrará e sairá e encontrará pastagens. Jesus ele diz na palavra de Deus, eu sou a água viva. Então, amados em Cristo, Jesus ele é tudo para nós. Mas não seja a testemunha contraditório daquilo que Cristo faz. Mas seja você uma testemunha daquilo que Deus fez, daquilo que Deus mudou. Para que as pessoas olhem em você e de fato vejam, nossa, de fato Cristo mudou o caráter dessa pessoa. Ela não é aquilo que ela foi um dia antes. Deus ele faz isso. Tá aí assistindo a live a irmã Renata. Ela pode até ir, me corrigir se isso for mentira. Através da oração uma vez feita pela sua vida, irmã Renata, dentro da igreja onde nós congregamos aí na cidade de Olimpo, Noronha. Deus te deu um grande milagre. Você pode dizer aí na live se é verdade ou se é mentira. Lembra-te, né, naquela época, há muitos anos atrás. É por isso que eu falo que os milagres, eles são momentâneos. Mas o maior milagre que nós temos que termos a certeza é esse. É o milagre da vida eterna. É sabermos que a qualquer momento, hoje eu estou aqui pregando a palavra de Deus, usando da internet para fazer essa mensagem ao coração de vocês aí. Pode ser que amanhã eu não esteja mais aqui. A certeza que eu tenho é de que um dia eu vou morrer e que eu vou para um lugar de descanso. E o que me faz acreditar nisso é o que está inserido nas Sagradas Escrituras, é o manual, que é a Bíblia que eu leio. É a vida que eu procuro ter diante de Deus.
é não prejudicando o meu próximo, é tentando ajudá-lo da melhor maneira possível, é não defraudando, é não me prostituindo, é não roubando, é não fazendo coisas que o mundo faz do dia a dia. É a prática em que nós cristãos temos, porque acreditamos na palavra de Deus. Não é isto porque um pastor nos impôs esse tipo de regra, de maneira alguma. É porque está inserido na palavra de Deus. E como nós queremos viver pelo que a palavra de Deus nos ensina, nós não vivemos em tal prática. Nós renunciamos isso para vivermos uma vida melhor diante de Cristo. Meus amados em Cristo, vamos terminar essa mensagem para ela não ficar tão longa. Como o hino em que minha esposa louvou no princípio, como nós usamos como palavra introdutória a palavra A Vida de Jó. Perseguido ou arrepender-se. Você na sua vida, você tem sido perseguido no dia a dia ou você precisa arrepender-se de algumas coisas que você fez? Quero deixar essa indagação para você. Não precisa responder para mim não, responda para a sua mente a forma com que você tem vivido diante de Deus. E saiba que Ele está de braços abertos te esperando para que Ele possa mudar a história da sua vida. Se você acha que a sua vida está boa ainda, do jeito que você está vivendo, saiba que Ele tem uma vida melhor para te dar. Nessa vida 100 vezes mais e na outra vida eterna. E a vida eterna só é dada àqueles que realmente aceitam a Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus. Fique com essa palavra. Se possível for, eu te peço sempre quando eu gravo alguma mensagem para transmitir ela para mais pessoas no compartilhamento. Compartilhar para que mais pessoas possam alcançar a visualização dessa mensagem. Deus te abençoe em nome de Jesus. Rogue as suas orações em favor da minha vida, da minha família, como também estarei orando em favor das suas famílias, em nome de Jesus. Fica com Deus vocês aí, em nome de Jesus. Até a próxima mensagem. Fique com Deus.